A chuva fina que caía sobre Seul naquela tarde de primavera parecia pintar a cidade com um tom de melancolia suave, como se tivesse sido cuidadosamente escolhida por um diretor de fotografia para combinar com o momento que estava prestes a acontecer. As luzes da Avenida Sejong-Daeru refletiam na calçada molhada, criando pequenos pontos dourados que tremeluziam cada passo apressado dos jornalistas, todos correndo em direção ao T-Plaza Seoul Hotel. A cidade estava inquieta. Desde o anúncio repentino, feito apenas 2 horas antes, um suspense doce, mas tenso, pairava no ar como um perfume recém-borrifado. Era incomum, quase inédito, uma coletiva surpresa envolvendo não apenas a atriz Chae Sol-bin, mas também toda a sua família. A frase soava pesada, carregada de significado, e rapidamente se tornou o assunto mais comentado no Naver e nas redes sociais. Não era comum, nem de longe, que famílias de celebridades coreanas aparecessem em coletivas de imprensa, ainda mais em eventos que não tinham relação com escândalos, perdas ou homenagens. Aquilo só podia significar uma coisa: algo sério estava prestes a ser revelado. Dentro do saguão do hotel, flores brancas decoravam discretamente a entrada do salão Grand Baron, no terceiro andar. O ambiente estava silencioso, exceto pelo clique constante das câmeras sendo ajustadas. Os jornalistas cochichavam entre si, especulando freneticamente. Alguns acreditavam que se tratava de um novo drama. Outros suspeitavam de um anúncio sobre a saúde de alguém. Mas a teoria mais repetida entre eles era a mais romântica, e também a mais arriscada: poderia estar relacionado ao ator Yoo Yeon-seok, que contracenara com Sol-bin meses antes e cujo nome havia aparecido sorrateiramente em pequenos rumores de bastidores. A porta lateral do salão se abriu devagar, e um murmúrio imediato percorreu a sala. Era a família de Chae Sol-bin. Sua mãe entrou primeiro, elegante em um casaco tweed em tons claros, trazendo um ar de serenidade maternal que imediatamente chamou atenção. O pai vinha logo atrás, discreto, mas com postura firme, como alguém que havia sido chamado para um momento muito especial. O irmão mais novo acompanhava, lançando olhares curiosos para a multidão de câmeras. A presença dos três mudou completamente a energia do lugar. Não havia medo, nem tensão sombria. O ambiente, de alguma forma, ficou mais quente, mais humano, como nas cenas em que uma família aparece silenciosamente atrás da protagonista para apoiá-la no momento decisivo. E naquele instante, muitos jornalistas perceberam que, seja lá o que fosse, não seria um escândalo. Seria algo emocional. Algo bonito. Algo digno de um drama romântico coreano. Poucos minutos depois, Chae Sol-bin entrou no salão. O burburinho explodiu, mas em seguida foi engolido por um silêncio respeitoso. Ela estava radiante na sua simplicidade. Um vestido branco suave, o cabelo preso em um coque baixo e algumas mechas soltas moldando o rosto. Seu olhar, porém, revelava um coração acelerado, talvez por timidez, talvez por expectativa. Ela cumprimentou os fotógrafos com um sorriso pequeno, elegante, e se aproximou da mesa longa onde a coletiva seria realizada. Assim que se sentou ao lado da mãe, seus dedos procuraram discretamente a mão dela por baixo da mesa. Era um gesto pequeno, mas recheado de ternura, um detalhe que imediatamente fez as câmeras se moverem, como se tentassem capturar não apenas a imagem, mas também a emoção que transbordava dali. A cadeira ao lado direito de Sol-bin, no entanto, permanecia vazia. Uma cadeira que muitos jornalistas tinham certeza de que não ficaria vazia por muito tempo. Ele vem, não vem? Murmurou um repórter. Tem que vir. Essa cadeira está gritando o nome dele. A coletiva estava marcada para as 17 horas. Mas às 16h58 a tensão já era tão densa que parecia preencher o ar. Alguns ventiladores do teto giravam devagar, como se estivessem tentando aliviar um calor que não vinha da temperatura, mas dos corações inquietos na sala. E então aconteceu. A porta traseira, aquela reservada aos convidados principais, abriu-se. Primeiro surgiu a silhueta alta. Depois, os passos firmes. Por fim, o rosto bem conhecido, sereno, delicadamente sério.
absurdamente cinematográfico. Yoo Yeon-seok havia chegado. O salão inteiro prendeu a respiração. Ele estava usando um sobretudo preto sobre uma camisa branca impecável, o cabelo ainda úmido da chuva fina lá fora. Era como se tivesse saído diretamente de uma cena de drama. O protagonista que chega exatamente no momento em que a história muda de rumo. Os flashes começaram antes mesmo de ele dar o primeiro passo para dentro. Mas Seon-seok não olhou para as câmeras. O olhar foi direto para a família de Soobin. Ele caminhou até eles, parou, fez uma reverência lenta, profunda, de quase 90 graus. Reverência carregada de respeito, o tipo de gesto que os coreanos só fazem quando estão diante de alguém que realmente honram. O pai de Soobin respondeu com um leve aceno de cabeça, e a mãe dela sorriu gentilmente. Sorriso pequeno, quase discreto, tão autêntico que muitos fotógrafos rapidamente apontaram suas lentes naquela direção. E então Yeon-seok olhou para Soobin. A troca de olhares parecia ter sido ensaiada por um diretor, lenta, suave, silenciosa, cheia de significados invisíveis. Soobin piscou rapidamente, como alguém que segura lágrimas pelo excesso de emoção. Fechou os olhos antes de voltar a encará-lo. A sala inteira percebeu, ali havia algo real. Yeon-seok tomou seu lugar ao lado dela, ajeitou o microfone e respirou fundo. O som dos flashes finalmente diminuiu. Ele colocou as mãos sobre a mesa, entrelaçou os dedos, e começou. Antes de tudo, obrigado por terem vindo de forma tão repentina. Sua voz era calma, mas carregava uma tensão doce. O tipo de tensão que existe quando alguém está prestes a fazer uma confissão importante. Hoje estamos aqui para falar sobre algo que envolve não apenas mim e a Soobin. Ele olhou brevemente para ela, que corou sutilmente. Mas também sua família. Os jornalistas se ajeitaram em suas cadeiras. A atmosfera estava tão densa que parecia possível tocar nela. Não se trata de um escândalo, de um problema, continuou. É algo sincero, algo que deve ser dito com respeito. A mão de Soobin tremeu levemente ao segurar o microfone. Sua mãe colocou uma mão sobre a dela, oferecendo apoio. A cena era pura poesia. A família, a atriz, o homem ao lado dela. Tudo parecia uma composição perfeita de um drama romântico prestes a revelar seu grande momento. A respiração coletiva da sala se alinhou. A ação da Coreia, de certa forma, também. E então, naquele silêncio cheio de expectativa, Yoo Yeon-seok disse, hoje. Estou aqui para assumir uma verdade que envolve nosso futuro. As câmeras explodiram novamente. De Soobin sorriu de um jeito contido, satisfeito. O pai cruzou as mãos sobre a mesa. Quem se prepara para ouvir algo que já esperava. E Soobin fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O anúncio estava prestes a mudar tudo, não apenas para eles, mas para todo o país que observava de perto. Yeon-seok abriu a boca para continuar. O mundo parecia ter parado. E foi exatamente nesse instante que a Coreia inteira entendeu. A coletiva não era sobre um escândalo. Era sobre amor. O silêncio que tomou o salão era tão profundo que parecia envolver cada pessoa ali, como se todos estivessem compartilhando o mesmo coração acelerado. Yoo Yeon-seok respirou fundo, seus dedos tremendo discretamente ao tocar o microfone. Ele olhou mais uma vez para a família de Chae Soobin, depois para ela, e naquele breve instante, algo sobre a expressão dele mudou. Não havia mais nervosismo, apenas uma determinação tranquila. Hoje estou aqui, começou ele, com a voz baixa porém firme, para admitir algo que tenho guardado por meses. Algo que envolve não só o meu coração, mas também o coração dela. O salão explodiu em flashes, mas Seon-seok manteve o olhar no rosto de Soobin. Ela parecia à beira das lágrimas, mas havia um brilho de coragem nos olhos. O tipo de brilho que só aparece quando alguém está pronta para ser amada à vista de todos. Eu e a Soobin. Ele pausa, sorri suavemente, estamos juntos. Estamos nos conhecendo. De forma séria. Há 8 meses. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns jornalistas ofegaram. Outros trocaram olhares, como se tivessem acabado de testemunhar o começo de um novo drama nacional. Mas Seon-seok não desviou o olhar.
Parecia querer proteger cada palavra, cada momento, como se tudo fosse precioso demais para ser dito de qualquer forma. Sempre quisemos proteger nosso trabalho e nossas famílias, explicou. Por isso mantivemos tudo em silêncio até agora. Mas, com a presença da família dela aqui hoje, sentimos que era um momento de falar a verdade. Oubin finalmente ergueu o microfone. A voz dela saiu suave como um suspiro. Nós estamos juntos, confessou, com um sorriso tímido que iluminou o rosto dela. E eu nunca me senti tão respeitada, tão cuidada, tão valorizada quanto nesses meses ao lado dele. De Soubin apertou sua mão por baixo da mesa, orgulhosa. O pai inclinou a cabeça, como quem já conhecia toda a história bem antes daquela coletiva. O salão, entretanto, estava mesmerizado. A forma como ela falava dele era tão delicada, tão genuína, que parecia impossível não torcer pelos dois. Yeon Seok então levantou-se devagar. Seu gesto fez todos se inclinarem para a frente, como se precisassem ver a próxima cena de perto. Ele caminhou até onde o pai de Soubin estava sentado. O ar ficou eletrizado. Mais uma vez, ele se curvou, profundamente. Mais ainda do que quando entrou na sala. Uma reverência de respeito absoluto. Porque só é feita quando alguém está prestes a colocar o coração nas mãos de outra pessoa. Hoje, disse ele, endireitando-se devagar, gostaria de pedir a permissão da família para continuar conhecendo sua filha de forma séria, com compromisso, todo o respeito que ela merece. O salão ficou completamente mudo, por falta de sons, mas porque nenhuma reação era suficiente para expressar tamanha emoção. Era raro ver isso ao vivo, um ator de renome, diante da imprensa inteira, pedindo a bênção de uma família, com a sinceridade de alguém apaixonado de verdade. O pai de Soubin observou Yeon Seok por longos segundos. A expressão dele era calma, mas cheia de peso. Então, como em uma cena perfeitamente ensaiada, ele sorriu. Se você promete cuidar dela, disse ele, a voz firme porém gentil, então tem nossa bênção. Começa pelo respeito. E hoje, você mostrou que o tem. Os olhos de Soubin se encheram de lágrimas. Cobriu a boca com a mão, emocionada. A mãe dela enxugou discretamente as próprias lágrimas, e o irmão mais novo abaixou a cabeça, tentando esconder o sorriso orgulhoso. A sala inteira entrou em aplausos espontâneos, tímidos a princípio, depois mais fortes, até se tornarem uma onda calorosa que parecia abraçar o casal. Yeon Seok voltou ao seu assento, mas antes de sentar-se, segurou a mão de Soubin. Os fotógrafos enlouqueceram. Era a imagem que todos queriam. Um toque simples, mas carregado de significado, o primeiro gesto público de afeto entre os dois. Quando o barulho diminuiu, a porta lateral se abriu e representantes das empresas de ambos entraram para fazer a declaração oficial. O primeiro a falar foi o porta-voz da King Kong B Starship, agência de Yeon Seok. Confirmamos que Yeon Seok e Chae Soubin estão em um relacionamento, disse ele. A coletiva de hoje foi realizada em comum acordo entre as famílias e as equipes de ambas as partes. Pedimos que todos apoiem esta relação construída com cuidado e respeito. Em seguida, a equipe da HB Entertainment, responsável por Soubin, complementou: Soubin é muito reservada, mas acredita que este é o momento correto para tornar público algo que tem sido importante para ela. Pedimos compreensão e proteção para que o casal possa viver essa etapa com tranquilidade. Os sentimentos no salão mudaram. Já não havia tensão, apenas uma ternura compartilhada, quase como se todos estivessem assistindo a um final feliz de drama coreano. Mas ainda havia mais a ser dito. Yeon Seok voltou a pegar o microfone. O tom agora era mais suave, quase tímido. Eu não estou aqui para fazer promessas grandiosas, disse ele. Só quero que saibam que pretendo caminhar ao lado dela, respeitando seu ritmo, seus sonhos, e sua família. Soubin olhou para ele, e seu sorriso, doce, tímido, completamente apaixonado, foi suficiente para confirmar tudo o que as palavras não podiam expressar. E eu, acrescentou ela, com a voz quase sussurrada, só quero que vocês saibam que estou feliz. Simplesmente feliz. O salão aplaudiu novamente. A coletiva chegou ao fim,
Mas o momento mais bonito ainda estava por acontecer. Quando eles deixaram o salão juntos, a chuva fina havia parado. O céu sobre Seul estava tingido por um rosa suave, típico do entardecer coreano. Os fãs guardavam do lado de fora sob guarda-chuvas coloridos, começaram a aplaudir assim que viram os dois surgirem lado a lado. Yeon Seok abriu um guarda-chuva preto e o posicionou sobre a cabeça de Soobin, aproximando-a com um gesto natural, protetor. Ela inclinou-se discretamente para ele, e por um breve momento, pareciam dois personagens de um drama que finalmente haviam decidido viver seu amor sem medo. Caminhando sob o céu de primavera, com as luzes da cidade refletidas no chão úmido, eles pareciam flutuar, dois corações que finalmente escolheram se revelar ao mundo. E em meio ao murmúrio suave da multidão, o Yeon Seok inclinou-se levemente e disse, baixo o suficiente para apenas ela ouvir, vamos devagar. Mas juntos. Soobin sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. Sempre juntos. E assim, sob o céu tranquilo de Seul, o capítulo se abriu, não apenas para um casal famoso, mas para duas almas que decidiram se amar diante de todos, com coragem, respeito e um romantismo que só a Coreia sabe.